Olá pessoal, tudo bom? Professor Paulo Vitor, passando aqui para mais uma videoaula, dessa vez um pouco diferente, mas a gente vai dar continuidade ao nosso livro didático. Estamos no capítulo 3, né? Objeto de conhecimento, a população brasileira, e nesse capítulo a gente vai reforçar o conteúdo da semana passada, né, onde nós abordamos alguns aspectos da população do nosso país. Primeiramente, como nosso primeiro objeto de conhecimento vai ser Brasil, país populoso e desigualmente povoado, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que populoso é diferente de povoado, para a gente não confundir. Então eu posso dizer que o Brasil é um país populoso, mas em compensação ele não é muito povoado, certo? Então nós temos um país com muitos habitantes, né? O que significa dizer que ele é bastante populoso. Em compensação, essa distribuição da população ela é feita de maneira desordenada. Então isso significa que ele é um país pouco povoado. Então, nosso primeiro objeto de conhecimento, que vai tratar de um país populoso e desigualmente povoado, como eu acabei de falar. Então ele vai dizer: a população não está distribuída uniformemente pelo território. Essa distribuição ela pode ser explicada pelos seguintes motivos. Primeiro, o processo histórico de ocupação das áreas litorâneas, ou seja, quando os nossos colonizadores começaram a chegar, eles foram ocupando principalmente as áreas de litoral do Brasil, por ser as áreas mais prósperas naqueles momentos. Então, essa característica ela continuou ao longo do tempo até os dias atuais. Segundo ponto é que o desenvolvimento urbano e industrial, que levou boa parte da população para as áreas urbanas, como a região sudeste, o mais importante polo industrial do país. Então, a população ela começa a se concentrar principalmente na região sudeste devido ao seu apelo industrial, ou seja, então a indústria do Brasil ela estava concentrada principalmente na região sudeste. Isso fez com que as pessoas, né, saíssem das suas cidades, das suas regiões, para a região sudeste em busca de melhores condições de vida. Outro ponto que eu abordei na aula passada, no vídeo passado, foi a questão da densidade demográfica. Então eu expliquei o que era a densidade demográfica, fiz um breve relato e aqui a gente vai fazer esse reforço, principalmente em cima do cálculo da densidade demográfica. Então, como é feito esse cálculo? Eu coloquei o exemplo, né? Então, primeiramente, a densidade demográfica vai ser igual à população absoluta dividido pela área total do território, isso em quilômetros quadrados. Exemplo prático, eu peguei a população do Brasil e dividi pela área total do território brasileiro. Então seria a população de aproximadamente 208 milhões de habitantes dividido pela área total do território, que é 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, tendo como resultado uma densidade demográfica de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então esse número circulado, esses 24 habitantes por quilômetro quadrado, vai ser a densidade demográfica do Brasil. E esse é o cálculo da densidade demográfica que vocês devem saber e se atentar durante os estudos. Outro ponto desse nosso conteúdo dessa semana é a questão dos brasileiros migrantes, ou seja, são aqueles brasileiros que saem dos seus locais, né, das suas cidades ou das suas regiões, para outras regiões do próprio Brasil. Então eu coloquei o mapa que vocês encontram no livro de vocês na página 105, e eu gostaria que vocês dessem ênfase a esse mapa, ou seja, observar o ciclo migratório, né, esses fluxos da nossa população. Então esses fluxos migratórios, eles são internos. O que é isso? Essas pessoas se deslocam de uma região para outra, sendo que dentro do próprio país. Elas não saem do país, elas ficam dentro do nosso território. Então observem o mapa e vejam que
essa população ela sai principalmente da região Nordeste para as outras regiões do Brasil. E esse deslocamento ele muda conforme o passar dos anos, o passar das décadas. Então nós temos duas legendas, onde a primeira representa as décadas de 1950 a 60, de 1960 a 70 e de 1970 a 80. E a outra legenda representa as nossas regiões. Então, em cada período de década desse, aconteceu algum fato marcante no Brasil que fez com que a população migrasse para esses locais. Então, nós temos o ciclo da borracha no norte, o processo de industrialização do Sudeste, e nós temos também, principalmente, a construção de Brasília, o que acarretou um grande número de imigrantes para esses locais ao longo do tempo no Brasil. Então, pessoal, foi uma aula bem breve, né, de complemento do conteúdo anterior. Eu espero que vocês tenham bons estudos e até breve. Qualquer coisa, tire sua dúvida comigo no WhatsApp. Até mais.